As proteínas são extremamente importantes para o nosso corpo, não só para a manutenção da nossa massa muscular, mas também para a produção de várias outras moléculas, como no caso de hormônios, até mesmo anticorpos. Já do ponto de vista bioquímico, é interessante pensar que se você pegasse 3 pessoas diferentes, da primeira delas você retirasse carboidratos, da segunda retirasse as gorduras e da terceira as proteínas, a pessoa que viveria menos é a que ficou privada de consumir proteínas. Tudo isso porque você consegue produzir carboidratos a partir de outros componentes, gorduras a partir de outros componentes, mas proteína você só produz a partir do consumo desses alimentos que são fontes proteicas. Se você quiser saber quanto de proteína você tem que comer por dia e quanto você consegue absorver por refeição, fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin e hoje nós vamos falar sobre a quantidade de proteína que você deve consumir por dia ou que o seu paciente deve consumir por dia. É claro que antes de começar, se você puder me dar uma força, deixar o like aqui embaixo, já vou ficar muito agradecido. E se você quiser se manter informada dentro da área da nutrição esportiva, do metabolismo, ciência e esporte, é só você se inscrever no canal e também ativar as notificações. Pessoal, o que acontece aqui? Tanto os carboidratos quanto as gorduras, o nosso corpo consegue sintetizar esses componentes a partir de outros nutrientes. Por exemplo, se você consumir apenas carboidrato e apenas proteína, o seu corpo consegue pegar esses dois nutrientes e transformar em gordura. Se você consumir apenas gordura e proteína, o seu corpo consegue pegar a proteína e transformar em carboidrato. Agora, se você consumir gordura e carboidrato, o seu corpo não consegue pegar esses dois componentes e transformar em proteína. Isso é explicado porque as proteínas elas são formadas por aminoácidos. Então imagina que você tem um trem, esse trem seria a proteína e cada vagãozinho desse trem seria um aminoácido. Quando nós vamos ver a estrutura dos aminoácidos, nós temos lá um carbono alfa, nós temos um radical que é o que diferencia um aminoácido do outro, nós temos um grupo ácido carboxílico e também um grupo amino. O que acontece aqui é que esse grupo amino ele só vai ser encontrado no aminoácido. Daí o nome, aminoácido. Acho que você conseguiu pegar, né? Espero que sim. Tá, legal, Jeff. Essa é a parte da bioquímica. Esquece, a gente não vai falar mais sobre isso. Vamos falar sobre conceitos de nutrição. Uma pessoa normal, ela tem que consumir 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, pega a sua massa corporal, o seu peso e multiplica por 0,8. Essa é a quantidade de proteínas que você tem que consumir por dia. Para você ter uma média aí, um bife ele vai ter por volta de 20 a 25 gramas de proteína. Uma outra conduta que você pode ver nutris adotando é fornecer cerca de 15% do consumo energético diário em proteínas. Isso também para uma pessoa normal. Uma pessoa que ela tem doença renal crônica e tem o acometimento aí dos rins, os rins não estão funcionando direito, a recomendação é de fornecer apenas 0,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia, que é uma quantidade abaixo aí de pessoas normais. Se você quiser saber qual que é o raciocínio metabólico por trás disso, escreve aí nos comentários que eu te respondo. Se tiver muitos pedidos aí, eu posso até gravar um vídeo para vocês. Tá, mas essa é a recomendação para uma pessoa normal de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso e tem aí para um paciente que tem uma doença renal de 0,6 gramas de proteína por quilo de peso. O que não é o seu caso, você não é um cara normal, você não é uma mulher normal, você é um praticante de exercício físico, você é uma pessoa boladona ou que pelo menos quer ficar boladona. Quanto de proteína que você tem que consumir ou o seu paciente tem que consumir? Eu peguei para a gente discutir 3 referências distintas. A primeira delas é da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e é uma referência que ela foi publicada há um bom tempo, é de 2010. O que eles falam lá nesse artigo científico? Eles falam que a recomendação proteica para pessoas fisicamente ativas ela pode variar de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso até cerca de 1,8 gramas de proteína por quilo de peso
podendo chegar a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então basicamente você pega o seu peso e multiplica por um desses números, de 1,2 até 1,8. E essa seria a quantidade de proteínas que você deve consumir por dia. Um alerta que a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte diz é que consumir mais do que 2,4 gramas de proteína por quilo de peso pode representar um estresse para o seu fígado e acaba não sendo legal. Mas é claro que até no mundo da ciência a gente tem aqueles programas da tarde, sensacionalistas, que rola barraco. Por quê? Se a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte fala sobre esses números, nós temos outras sociedades internacionais que recomendam esses números e é isso que a gente vai ver agora. Eu estou sentindo uma treta! Por exemplo, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles falam que a recomendação de proteínas para pessoas fisicamente ativas é de 1,2 gramas por quilo de peso até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, o ISSN, eles já chegam aí chutando o pau da barraca. Porque eles falam, nossa, parece que eu tenho 80 anos falando chutando o pau da barraca. Eles falam que a maior parte das pessoas fisicamente ativas deve consumir de 1,4 até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Contudo, porém, entretanto, todavia, não obstante, você pode fornecer de 2,1 gramas de proteína por quilo de peso até 3 gramas de proteína por quilo de peso, o que é muito mais proteína do que as recomendações, por exemplo, do que nós temos aí para pessoas normais de 0,8. A gente está falando aí de mais de 3 vezes o número. Já se o seu objetivo for emagrecimento, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva diz que você pode consumir de 2,3 gramas de proteína por quilo de peso até 3,1 gramas de proteína por quilo de peso, o que é uma quantidade muito maior. Mas relaxa que eu vou te explicar quanto de proteína que você tem que consumir a depender do seu objetivo. É claro que antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você deixar o like aqui para mim, para dar aquela fortalecida pro YouTube e falar, nossa, como o Jeff é legal, como o Jeff é bacana, vou distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Se você quiser se manter aí atualizada e atualizado dentro da área da nutrição esportiva, é só você se inscrever no canal e também ativar as notificações para todos os vídeos do Jeff eles chegarem até você. E os caras da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, eles vão além, porque eles falam que pessoas bem treinadas, elas podem consumir mais do que 3 gramas de proteína por quilo de peso. Como assim pessoas bem treinadas? Eu não estou falando, por exemplo, da dona Gertrudes que começou a fazer musculação há 2 semanas atrás. Eu estou falando daquele cara que treina todos os dias, que é fisiculturista, ou então até mesmo daquele atleta profissional de lutas. Eu estou falando dessas situações, dessas pessoas. Elas podem consumir muito mais proteína do que a população de maneira geral. E quais seriam os benefícios dessas pessoas consumirem essa quantidade de proteína? É que durante, por exemplo, uma dieta hipocalórica, ou seja, baixa em calorias, essas pessoas elas conseguiriam emagrecer preservando o máximo da massa muscular delas. Afinal de contas, o nosso músculo ele responde frente a 3 estímulos. O primeiro deles seria estímulo hormonal, não estou falando de anabolizante, estou falando de hormônio que o seu próprio corpo produz. O segundo deles seria o estímulo mecânico, que é o exercício físico. E o terceiro deles seria o estímulo nutricional e podem ser essas proteínas. Tá, mas qual que é o problema de você ou do seu paciente em consumir mais proteínas do que o necessário? Na verdade, o seu corpo ele vai pegar essa quantidade de proteína que está vindo da refeição, ele vai conseguir absorver, o nosso intestino é enorme e consegue absorver os aminoácidos oriundos dessas proteínas. Só que esses aminoácidos eles acabam caindo na nossa corrente sanguínea e eles vão para o nosso fígado. O fígado vai olhar aquela quantidade de aminoácidos e vai falar, ah, legal, não estou precisando desses caras, manda ali para a musculatura, por exemplo. E aí você consegue pegar esses aminoácidos e sintetizar proteínas lá dentro do seu músculo. O grande problema é quando o seu fígado ele recebe esses aminoácidos, ele olha para esses aminoácidos e pensa, nossa, tem um monte de aminoácido aqui, mas o fulaninho ele está comendo muita proteína e
está deixando de comer, por exemplo, carboidratos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses aminoácidos e vou transformá-los em glicose, transformá-los em carboidratos. Afinal de contas, não tem carboidrato na dieta dessa pessoa. E sim, o seu fígado ele consegue fazer isso e ele é altamente eficiente em pegar aminoácido e transformar, por exemplo, em glicose através de uma via metabólica que nós conhecemos como gliconeogênese. Basicamente, o que seu fígado faz? Ele pega o aminoácido, retira o grupo amino, que é transformado em amônia e depois convertido em ureia e é eliminado através da sua urina. E é por isso que, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte chama a atenção para pessoas que consomem muitas proteínas, porque isso pode representar um estresse hepático, um estresse para o fígado ou então até mesmo um estresse renal. É claro que em termos práticos a gente não vê muito disso. Na teoria até faz sentido, mas na prática não. Na prática o que faz sentido é um paciente que tem um acometimento renal, aí sim a gente reduz a quantidade de proteínas. Mas o que fica de recado aqui para vocês é que não vale a pena você socar um monte de proteína dentro da sua dieta ou da alimentação do seu paciente pensando que você vai construir musculatura. Porque o seu fígado vai pegar aquele excesso de aminoácidos e vai transformar ali no que seu corpo estiver precisando. Até mesmo porque, se eu perguntar para vocês o que é mais barato, 1 kg de arroz ou 1 kg de patinho, 1 kg de carne? É óbvio que é muito mais barato 1 kg de arroz. E aí chegou o momento de falar para vocês o que normalmente eu faço com os meus pacientes. Pacientes que eles almejam o emagrecimento, eu costumo fornecer cerca de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então pego o peso do meu paciente e multiplico por 2. É claro que às vezes fica um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas normalmente esse é o meu objetivo. Já para pacientes que eles querem aumentar de tamanho, aumentar a massa corporal e eles querem construir músculo, eles estão treinando, sobretudo é importante eles estarem treinando, eu forneço menos proteínas e mais carboidratos. Se você quiser aprender sobre essa estratégia nutricional, é só escrever nos comentários que eu posso responder as suas dúvidas. E é claro, se tiver vários comentários, a gente pode gravar um vídeo explicando mais sobre isso. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esquece de me dar aquela força, deixa o like aqui para mim, se inscreve no canal e ativa as notificações para você se manter informada e informado aí dentro da área da nutrição esportiva. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.